como, Dom Tiago, não falar da Semana das Semanas, né? Semana Santa, justamente quando estamos no começo dela. E aí fica um questionamento, porque a gente já falou aqui sobre como vir a quaresma, né? Sobre a questão do jejum, da esmola, da oração. E agora estamos num tempo, estamos nos aproximando do tempo da ressurreição, da Páscoa, a Páscoa de Cristo. Essa semana, por ser tão importante, ela precisa ser bem vivida. Eu gostaria de perguntar como viver de forma plena a Semana Santa e qual a importância lá do finalzinho da semana, né, que nós temos o Tríduo Pascal, a quinta-feira, a sexta e o sábado santos. Como viver esse período tão importante e como deve o cristão como o cristão deve comemorar esse evento, essa Páscoa, essa data tão importante no calendário católico? Eu logo respondo, né? Não tem como viver bem esta Semana Santa a não ser que na fé ou pela fé. Uhum. É só nesta dimensão que nós somos capazes de aproveitar toda a riqueza deste momento, do ano litúrgico, e mais ainda, só nesta dimensão que somos capazes de descobrir a que Deus está nos convidando, perceber o que Ele já realizou por nós. E quais são as nossas obrigações, podemos dizer assim, o que nós temos que fazer para corresponder a Deus, as expectativas dele a nosso respeito. Isso não somente na Semana Santa. É verdade. Aqui se encontra o verdade. anúncio, o ápice, né, de toda essa dinâmica que a gente deve viver durante toda a nossa vida. Mas exatamente a Semana Santa, por ser este momento tão especial, nos dá muitas oportunidades para vivermos como se fosse mastigando cada pedaço, cada parte daquela história que envolve todos nós, história da nossa salvação, que por mais que podemos dizer que ela já aconteceu no passado, né, com a chegada do Messias, ela torna-se presente hoje. Nós não somos convidados apenas de lembrar a obra de Cristo. A liturgia nos faz viver o presente daquela realidade. Exatamente, né? Nós somos convidados para viver esta realidade, porque ela nos hoje envolve. E nós precisamos sentir esse envolvimento. Então, também logo falando, assim, brincando um pouco, não tem nada a ver com boa vivência da semana, não tem nada a ver com compra de muitos chocolates, né? Ou então de pensar onde eu posso fazer uma festa e onde eu posso me encontrar com amigos para comemorar também com outras coisas que tantas vezes surgem nas nossas mesas, porque temos alguma festividade, para muitos um feriado. Então esta Semana Santa... Feriadão, né? Isso mesmo. A Semana Santa não é o feriado para um cristão. É o momento mais importante no calendário litúrgico que não podemos perder, focando naquelas coisas que podemos viver em qualquer outro momento, que é, por exemplo, se reunir com família, se reunir com com nossos amigos, pensando que agora que temos que aproveitar, porque como se fosse não vai ter nunca mais oportunidade de fazer uma festinha. A festinha nós podemos fazer todo fim de semana, o ano todo. Agora, a Semana Santa só temos uma vez por ano. Não podemos perder essa oportunidade. E aí você falou, então, como viver ela? E eu digo que se realmente nós não podemos como participar em tantas tradições da Semana Santa que existem, né? Ofício das Trevas, tem momentos do procissão de encontro, tem várias tradições bem bonitas. Então eu digo, foquemos na quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado e o domingo. São esses
4 dias que nós chamamos de Tríduo Pascal, porque na verdade no sábado já estamos vivendo o domingo da Páscoa, sim, sim. Então são estes momentos que nós podemos vivenciar através da liturgia. Então também eu não tenho como viver bem a Semana Santa, a minha fé durante esses dias na minha casa. Eu preciso aqui buscar a igreja, e se tem algum impedimento grave que eu não posso ir à igreja, ok? Vou ligar a TV e fazer essa participação através de uma transmissão. Até que está valendo, claro, para pessoas que não têm condições, mas para um cristão saudável, obviamente que não está valendo. Então nós não temos é uma desculpa, né? Não é uma desculpa até que você está falando assim, você é cristão, então não é aqui uma palavra do bispo que está cobrando. Não. Nós entendemos, né, que é uma eu digo, é uma oportunidade maravilhosa. Oportunidade, isso mesmo, oportunidade de viver a fé. E assim nós percebemos que essa caminhada de quinta até domingo é uma caminhada na qual estamos descobrindo coisas muito, muito importantes, muito rica, por sinal, né? Com qual temos depois contato o ano inteiro. Na verdade, na tradição da igreja, que hoje talvez nós não conseguimos perceber com tanta facilidade, mas ainda é como viver isso. A liturgia, na verdade, ela começa na quinta-feira e termina no sábado, na Vigília Pascal. Então, aquele em nome do Pai dado na quinta-feira termina com a bênção no sábado santo, exatamente na liturgia pascal. A liturgia nos ajuda nisso, se vocês vão perceber, vocês vão olhar... É até didática, né? Até perceber que, por exemplo, vindo na quinta-feira, vocês vão ter o sinal da cruz. Mas na sexta-feira já não vou ter em nome do Pai, o Senhor esteja convosco. Toda essa parte inicial não tem. No sábado também não tem. Por quê? Porque estamos exatamente cada dia vivendo, né, como se fosse uma etapa desta caminhada da Semana Santa. Então, eu primeiro que eu quero aqui apontar, é importante focar na vivência da nossa fé através da liturgia, nos mistérios às quais a Igreja nos convida. Okay. No caso, seria principalmente durante a semana, a quinta, a sexta e o sábado, que vai desembocar no domingo, que já é a Páscoa do Senhor. Isso mesmo. Então, seria... Aí a gente já fala, né, vamos dizer assim, a segunda questão, a importância do Tríduo Pascal. Isso mesmo. Porque existe toda uma continuidade da quinta até o domingo, e se trata da ressurreição de Jesus. Sim. E mais ainda, a própria palavra Páscoa significa passagem. Então nós, claro, lembramos, em primeiro lugar, vem para nós Páscoa como aquela tradição judaica. Só que essa tradição judaica, ela na verdade ganhou uma nova dimensão com a Páscoa do próprio Cristo. Ele vamos dizer, usou a Páscoa judaica, que era uma vivência de um sacrifício de cordeiro, que era o momento no qual se destacava a obra de Deus, que libertava o povo da escravidão no Egito, né? Do Egito. E com isso, o povo que estava na condição de escravo agora poderia viver uma liberdade. Ele usou para mostrar que o plano de Deus não se limita apenas a uma liberdade que Ele quer nos dar aqui neste mundo, da escravidão, por exemplo, de um rei que quer se aproveitar de nós. Sim. E ele exatamente nesta caminhada da fé, ele, como falei, usou a Páscoa para ela seja um pano de fundo para a nova Páscoa, na qual ele mesmo se torna o cordeiro que se oferece no altar do sacrifício a Deus Pai, como a oferenda
como exatamente sacrifício Como que foi supera, feito. que Sim, supera supera. toda infidelidade do ser humano e traz a união com Deus perdida, então, no pecado original, no momento da infidelidade, aquela inicial lá no paraíso. Então, nós, neste momento, somos convidados a não só lembrar, como falamos, e sim viver compreendendo que isso nos envolve. Se nós falamos sobre a Páscoa, passagem, temos que compreender que toda essa preparação da Quaresma não era para apenas viver bem esses dias, ou seja, presentes lá no Tríduo Pascal. Toda a Quaresma foi exatamente para isso, para que nós trabalhemos aquilo que nos torna ainda escravos, para que nós enxerguemos aquilo em nós que nos impede Nos escraviza, de escraviza e nos impede a sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos, obviamente para o nosso bem. Então, aquelas práticas quaresmais, aquele esforço de toda a Quaresma foi para exatamente o ser humano perceber: não quero viver a escravidão do pecado. Eu quero fazer a passagem para a vida, para a liberdade, vida plena, que nós já podemos experimentar aqui neste mundo. Não Sim. plenamente, mas um já pouco, o começo, né? o começo. E que um dia vamos realmente viver ela De forma plena. Né? de forma plena na eternidade, quando este plano da salvação se cumprir na nossa história particular completamente. E tudo começa com a ressurreição de Cristo. E também toda essa realidade que a gente vive da quinta-feira santa, podemos dizer, até o domingo, ela está completamente, ela se encaixa, ela é vivida completamente em cada missa. Sim, né? A sim, gente sim, vê, sim. É como se o Tríduo Pascal abrisse os nossos olhos para participarmos de algo que já acontece em toda a missa, mas de uma forma mais didática, mais aprofundada. O sacrifício de Jesus se faz presente em cada Eucaristia, que termina ou resulta na ressurreição. A gente comunga Jesus ressuscitado. E tudo isso já a gente vive durante a Semana Santa. Sim, sim. Mas essa dimensão litúrgica, ela, eu não sei se vai ser correto o que eu vou dizer no sentido de se eu vou ser incompreensível, bem, mas eu quero dizer que a liturgia vale tanto quanto ela encontra em nós abertura a vivermos aquilo que Jesus viveu. Sim. Não podemos por isso o senhor falou no começo, tem que ser vivida com a fé. Exatamente. A gente precisa viver, abrir o coração, não sendo participar. Apenas espectadores, telespectadores em certa maneira, podemos dizer, como se fosse assistindo, como na TV. Teatro, né? Nós estamos vendo um filme e tudo mais, olhando o que aconteceu na vida de Jesus. Este olhar... Nós estamos participando. Participar nos acontecimentos na vida de Jesus, eles precisam ser modelo para nossa também participação nos mesmos mistérios a qual Deus nos convida. Aquilo que Jesus realizou, nós precisamos realizar na nossa vida. Então, se nós, naqueles momentos, estamos vivendo o sacrifício de Cristo, que se oferece por nós por amor, somos convidados também para compreender que o amor, ele chega à sua plenitude quando somos capazes de abrir mão daquilo que nós parece somos, né? Naquilo que é nosso, abrir mãos da nossa liberdade, abrir mãos. Jesus fala, se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, na verdade, somos convidados para viver este todo mistério. É o verdadeiro cristianismo. Né? Verdadeiro cristianismo, quando aquela postura, aquele trabalho de Jesus acontecer também na nossa vida como abertura do nosso coração. Eu quero viver o que Jesus viveu, ou seja, o amor capaz de se doar e o amor doado desta maneira apresentado a Deus Pai. E tudo isso é, por exemplo, nesse caso específico da paixão, isso é aprofundado, a igreja nos chama a aprofundar mais isso ainda na Sexta-feira Santa, na celebração da paixão, mas que também
acontece em cada Santa Missa, para que a gente possa viver essa fé durante toda a nossa existência, exatamente, durante a caminhada. Agora também vida. compreendendo que nesta caminhada deste amor, o sacrifício, inclusive, que pode envolver e às vezes até deve envolver este amor, no final a ressurreição, ou quero dizer, uma vida totalmente diferente, muito melhor, muito mais plena, que só é possível quando nós abraçamos o amor de Deus. Então, eu desejo a todos vocês uma abençoada Semana Santa, no modo especial este Tríduo Pascal, que seja vivido com fé e que Amém. A vivência do mistério que próprio Cristo nos apresenta possa envolver a cada um de nós e com isso possamos crescer, não só na fé teórica, mas na prática dessa fé, no amor ao nosso próximo e ao próprio Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.